Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso e hoje a nossa videoaula vai ser seguindo ainda dentro daquela perspectiva de anotação, tá? Do poder das anotações, sobretudo voltado para uma leitura analítica, uma leitura comparativa, tá? A anotação como um poder, como um recurso de memorização. Por que as anotações são importantes, né? A gente pode pensar um pouquinho, voltar um pouquinho na história, que grandes pensadores da nossa história possuíam o hábito de fazer anotações. Por que será? Por qual motivo? Einstein, Sir Isaac Newton, Charles Darwin, Émile Zola. Por que será? Porque de fato, esses pensadores eles tinham consciência de que as anotações são importantes pelo menos por essas quatro razões. Tá? Primeiro porque ela serve como registro escrito que pode ser revisado depois da aprendizagem e estudo. Nós fizemos uma leitura, nós fizemos um estudo comparativo, nós fizemos uma experiência de campo e através da leitura nós conseguimos registrar as nossas impressões, as nossas ideias, os nossos entendimentos e assim revisar, revisitar através daquele registro escrito, ok? Porque de fato a nossa memória é seletiva e nós não guardamos todas as informações que absorvemos ao longo do dia. Somente aquelas informações que são relevantes são mais importantes, certo? E as anotações possibilitam com que alguns estudos, algumas impressões se tornem mais relevantes, dignos de nós guardarmos ou revisitarmos a nossa memória. Segundo, porque eles também compreendiam que a pessoa consegue expressar com suas próprias palavras o que compreendeu sobre o assunto. A gente consegue interpretar aquilo que a gente está em contato visual, mental, auditivo, lendo, enfim, né? Aquele conteúdo, aquele conceito a gente consegue interpretar e a partir das anotações, tá? Expressar o nosso entendimento com as nossas palavras sobre o assunto. Além disso, as anotações ajudam a gente a lembrar das principais ideias e dos detalhes mais importantes do texto. E por fim, fornecem também a matéria-prima para um tratamento mais formal sobre o assunto, como no caso de um artigo, ensaio ou trabalho sobre o tema, tá? Se você precisa fazer algum trabalho, depende da leitura de alguns materiais, depende da leitura de livros, de apostilas, se você não fizer as anotações, não fizer os resumos, não utilizar de fato essa estratégia fantástica que é anotar, né, fazer registro da tua impressão sobre o que você está lendo, fica muito difícil depois, no momento de você, por exemplo, escrever um TCC, escrever uma dissertação, um artigo, um texto, um resumo, qualquer coisa, se você não fez resumo, se você não fez anotações, porque você vai ter que toda hora voltar naquele capítulo, toda hora voltar desde o início, naqueles parágrafos, e muitas vezes era uma leitura um pouco maçante e você perde um pouco de tempo. Com as anotações, com os resumos, você poupa tempo. Portanto, adquira o hábito de fazer anotações dos livros, textos, conteúdos que você lê ou escuta. É muito importante que todo livro que você lê, dentro do possível, se for pertinente, é claro, né? Faça as anotações, faça um resumo breve, tópico, sublinhe, anote sobre aquilo que você leu com as tuas palavras, tá? Então, como é que a gente faz anotações de forma eficiente? Primeira dica, primeira sacada, primeira estrutura, tá? Fazendo um resumo em prosa. Como assim? Que negócio é esse resumo em prosa? São frases curtas e simples, com termos concisos e comuns, tá? Você fez a leitura de um parágrafo, fez a leitura de um capítulo em pequenas frases curtas e simples. Você tente resumir de forma breve, né? A principal ideia, a principal sacada, o principal assunto, o principal tema que está sendo discutido ali, com as tuas palavras, tá? Depois, em segundo lugar, uma outra forma da gente fazer as anotações é, ao anotar, divida essas ideias em pontos principais e detalhes importantes, ok? Praticamente você pode esquematizar empregando títulos com letras, né, ou números, e subtítulos recuados na margem esquerda a distâncias diferentes. Ou seja, essa é mais uma estratégia também visual, tá? No momento que você está anotando, de direcionar títulos e letras ou números, né? No momento das suas anotações, tá? E recuar uma margem esquerda, uma margem direita, um pouquinho mais centralizado, de você de fato pensar qual seria a melhor forma de você organizar aquelas informações no papel, de modo com que você lembraria ou conseguiria resgatar essas informações mais facilmente. É uma estratégia de memorização visual, tá? Assegure-se de incluir todos os pormenores importantes. Aí a questão da importância do conteúdo que você está estudando. Você está lendo aquele texto, você está lendo aquele livro e percebe
que tem muito tópicos importantes, né? E aqueles tópicos importantes merecem, são dignos de guardarmos na memória. Então você faz essas anotações, tá? E esse método lhe dá vantagem ao contribuir com maior clareza, além de possibilitar apreciar a disposição lógica e a classificação do material, tá? Faça anotações em papéis separados, fichas de leitura ou em um caderno. Então, essa é uma sacada bem interessante, tá? Escritores, por exemplo, usam bastante isso. Quando eles leem um livro que são de uma temática específica, eles gostam de fazer fichas de leituras para ajudar eles a lembrar de alguns assuntos específicos, alguma temática, para depois escrever o seu material, tá? Quem está fazendo um trabalho de conclusão de curso, quem está dissertação, tese, enfim, né? Um artigo acadêmico, também é uma estratégia muito inteligente ter fichas de leitura, fichas de estudo de anotação com grifos, com letras maiúsculas, desenhos, com diagramas, enfim, uma estratégia mnemônica que te auxilie a lembrar, tá, daquilo que você leu e que esteja junto com aquele teu material, material de estudo. Você tenha blocos, fichas de leituras específicas, tá? Eu particularmente gosto, tá? Gosto de fazer pequenas fichas de leituras, pego um papel A4, sulfite A4 e corto ao meio, dobro, divido ao meio e deixo essas pequenas anotações, deixo essas metades, né, dentro das páginas do livro que eu estou estudando, do livro que eu estou lendo, tá? Porque depois eu sei que quando eu quiser saber algum detalhe, alguma fonte, algum tópico específico, eu revisito o meu livro, tá? Pegando ele para ver o que eu anotei, para ver que resumo que eu fiz ali sobre as ideias que eu estava lendo. Então as anotações possuem esse poder de nos influenciar, esse poder de proporcionar a gente uma capacidade mais assertiva de memorizar aquilo que lemos, aquilo que estamos estudando. Então essas dicas que eu passei para vocês hoje são 3 praticamente, tá? A primeira, que é você fazer um resumo em prosa, frases curtas, simples, com termos concisos e comuns. A segunda, de anotar. Quando você executar o processo de anotação, divida as suas ideias em aqueles que são pontos principais e disserte um pouquinho sobre aquilo, e também aqueles que são pontos importantes que você considera relevantes também nesse processo de anotação que você está fazendo. E faça anotações em papéis separados, fichas de leitura ou em um caderno específico. Tem um caderno de estudo, tem um caderno de resenha, tem um caderno de resumo dos livros que você está estudando, dos materiais que você está estudando, tá? Espero que essas dicas tenham sido úteis para ti. Aplique, coloque em prática, entre em ação, que eu tenho certeza que o seu resultado vai melhorar, que a sua absorção de conhecimento vai melhorar, a sua memória, a sua capacidade de memorização daquilo que você está estudando, lendo, vai melhorar também, certo? E aguardo então na próxima aula. Um forte abraço e nos vemos no próximo estudo.